A história desta mulher extraordinária, ela é contada, ela é pequena, mas ela contém muitas grandes riquezas espirituais. E ela está completa nesses 2 capítulos, 4 e 5. Se você ainda não conhece, leia, porque é maravilhoso a história. E nesse capítulo 5, é um cântico de Débora e Baraque. É um cântico. A canção de Débora e Baraque, o cântico de Débora e Baraque. E esse cântico ele é rico de detalhes. Esse capítulo 5, ele tem os detalhes de tudo aquilo que aconteceu nesse tempo, quando Débora estava liderando Israel como juíza. No capítulo 4 também fala, mas o capítulo 4 ele é meio que resumido, mas no capítulo 5 são detalhes ricos, que não dá nem para a gente falar aqui, o tempo é pequeno. E nessa época não havia reis, sabe? Não havia reis em Israel. E quem liderava eram os juízes. Débora, a 4ª juíza aqui, a única mulher. E muito interessante isso, porque, né, num contexto que predominava o masculino, né, predominantemente, um contexto predominantemente masculino, Deus levantou uma mulher. Deus usa quem Ele quer, né? E Débora foi reconhecida como juíza, profetisa aqui em Israel. A gente sabe que o profeta é aquele ao qual Deus entrega a sua palavra. Deus entrega a palavra para o profeta, a palavra do Senhor no profeta para transmitir ao povo. E Débora tinha também essa função. E esse livro de Juízes também, só para a gente entender o contexto, como eu falei, ele tem um ciclo vicioso. Não havia reis, né? Então, o povo, sem uma liderança, sem um rei, eles faziam o que eles entendiam ser certo. Eu vou fazer isso aqui, não tem nada demais, está certo, eu vou fazer. E eles faziam o que eles entendiam ser certo. E o que acontecia? Nisso que a gente faz o que quer, desobedeciam ao Senhor. Caminhavam por eles mesmos, desobedeciam ao Senhor, pecavam contra o Senhor, e aí o Senhor os entregava aos inimigos como punição, lembrando que Deus ele pune, ele castiga, mas sempre querendo corrigir seu povo, nunca para acabar com o povo. Deus ele nos corrige para nos trazer de volta ao propósito. E era isso que acontecia aqui. O povo desobedecia, Deus entregava-os nas mãos dos inimigos, o povo se arrependia, chorava, clamava, e Deus, maravilhoso, intervinha com o seu socorro. Com o seu socorro. E vinha um tempo de paz. O povo pecava, Deus os punia, o povo se arrependia, clamava, chorava, e Deus intervinha com o seu socorro, e vinha um tempo de paz. Mas, passado aquele tempo, o povo pecava de novo. Era um ciclo vicioso e destrutivo. O povo estava vivendo uma crise de opressão. Havia mortes, propriedades saqueadas, rebanhos roubados, mulheres eram levadas como escravas sexuais. Se você ler o capítulo 4 e 5, você vai ver isso. E, além disso, o exército de Jabim, rei de Canaã, que era liderado por Sísera, tinha assim, um poder bélico infinitamente maior do que o do exército de Israel. 900 carros de ferro. E, com esse grande poder militar, o povo se intimidava. O povo ficava com medo. E era praticamente invencível. Foram 20 anos de opressão cruel. 20 anos. Israel estava devastado, desencorajado, desanimado, desengajado.
Era essa a condição do povo quando Débora se tornou juíza. E, em meio ao caos, Débora se levanta, como mãe em Israel, como lemos, e traz para o povo uma palavra de encorajamento. Uma mulher determinada, uma mulher focada, uma mulher que foi líder em tempos difíceis, despertada para adorar, despertados para adorar, num tempo difícil. Diante de um caos, muitos desistiram, mas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. E o que é necessário para que a gente tenha esse despertar para adorar? Como nós lemos no versículo 3 do capítulo 4, a primeira coisa necessária aí, gente, é clamar. Clamar, clamar. Eram 20 anos de opressão, ok? O povo estava subjugado por Jabim, rei de Canaã. E como nós vimos aqui, quando eu trouxe aqui o contexto, Sísera, comandante do exército inimigo, tinha 900 carros de ferro. Uma opressão cruel. Então, o povo se lembrou. O povo se lembrou do Senhor e clamou. Então, para que haja esse despertar, para que eu e você sejamos despertados para adorar, é necessário clamar ao Senhor. É necessário clamar. Sabe por quê? Porque o inimigo ele quer calar a nossa voz. Ele não quer que a gente clame. Ele não quer que a gente lembre do Senhor. Ele quer que fiquemos subjugados naqueles cativeiros. E, como mãe, nós temos observado isso. Algumas mães estão presas num cativeiro de culpa, se culpando por escolhas de filhos, sabe? E, com isso, quem ganha é o inimigo. Então, ser despertado para adorar nos faz entender, nos traz um entendimento que Deus, o Todo-Poderoso, não nos abandonou. E a gente vê aqui que, quando o povo lembrou do Senhor e clamou, o Senhor veio em seu socorro. Um povo que estava pecando, que estava desagradando ao Senhor, mas o Senhor veio em seu socorro. Então, a primeira coisa, para sermos despertados para adorar. A primeira coisa, clamar, ok? Clame. Porque o adorador, ele precisa erguer a voz. Ele precisa declarar, ele precisa expressar quem ele crê. Em quem ele crê. Clame. Segunda coisa que é necessário para que a gente seja despertado para adorar. No versículo 7 do capítulo 5 diz, né, que as aldeias estavam desertas, o povo havia desistido, e Débora se levantou como mãe. Aqui, a gente tem uma lição também extraordinária com essa mulher. No capítulo 4, versículo 4, diz que Débora, mulher de Lapidote, era uma profetisa e julgava Israel naquele tempo. Aqui, Débora estava lá, ficava debaixo da palmeira, julgando as causas, como juíza, a sua função ela estava exercendo. Mas algo foi gerado no coração dessa mulher, e ela saiu, ela deixou por um tempo aquela função de líder, de juíza, e se levantou por mãe. E eu entendo aqui que é necessário, para que sejamos despertados para adorar o Senhor, é necessário compaixão. Débora teve compaixão do povo.
Enquanto juíza, ela ficava lá, debaixo da palmeira, ouvindo as queixas, conciliando as causas. Ela era uma líder, uma juíza, e ela estava fazendo aquilo ao qual ela foi chamada para fazer. Mas eu penso que Débora deve ter ficado assim, meu Deus, é tanta luta, é tanta reclamação, algo precisa mudar. E como ela era uma profetisa, tinha comunhão, intimidade com o Senhor, e Deus revelou para ela, está na hora de vocês se posicionarem. Vai lá e chama Baraque, que é o comandante do exército israelita. Estavam meio que com medo, estavam apavorados devido à situação. Mas fala para ele se posicionar. Aí Deus dá as coordenadas, ok? Deus dá as coordenadas, eles se posicionam, eles vencem a guerra, porque o Senhor, Ele é fiel. Quando Ele nos chama, que nós nos posicionamos, Ele nos entrega a vitória. Não podemos desobedecer, mas Ele é fiel. Então, assim aconteceu. Débora se levantou e entendeu, poxa, eu estou ali como juíza, né? E nada muda. 20 anos de opressão. Débora entendeu que o povo precisava de cuidado, de proteção, e disso, mãe, que é mãe, no sentido literal, mãe, sabe muito bem fazer, cuidar, proteger. Era isso que o povo estava precisando, de compaixão. Precisamos olhar uns para os outros, para aqueles que estão lá fora, principalmente, com compaixão. Compaixão é o que está no coração de Deus, para todos nós. Sabe? O apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele, exortando Timóteo, ele fala assim, antes de tudo, Timóteo, seu ministério, antes de tudo, faça orações, súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens. Esse é o coração de Deus, por todos os homens. Pelos reis, por aqueles que estão em autoridades, né, em cadeiras de autoridade. Ore por eles também, ore pelos reis. Orem para que vocês tenham uma vida quieta, uma vida mansa, com um viver piedoso e respeitoso. Por quê? Porque Deus quer que todos sejam salvos e que chegue ao conhecimento da verdade. Isso é o que está no coração de Deus para todos. Então, Débora entendeu isso. E ela teve compaixão. E aí, o terceiro ponto aqui, o que é necessário para sermos despertados, é a coragem. Coragem. E Débora, no versículo 12, e aqui que eu acho assim, tremendo, esse versículo é o que dá nome ao ministério, Desperta Débora. Eu vejo isso aqui de uma forma tremenda. Porque antes de eu falar despertar para vocês, eu preciso despertar. Eu preciso. Antes de eu falar para você aquilo que Deus nos ensina, eu preciso viver. Antes de eu falar que vocês precisam clamar, eu preciso clamar. Antes de eu falar que vocês precisam ter compaixão, eu preciso ter compaixão. E é isso que Débora faz aqui. Ela diz, desperta, Débora. Desperta. Desperta. Acorda. Entoe um cântico. Entoe uma canção. E esse capítulo 5, ele é muito rico. E Deus, sabendo que nós também somos falhos, se eu não me engano, é Salmo 103, diz que Deus sabe que somos pó. Mesmo uma mulher extraordinária, juíza, uau, né? Líder, mesmo assim,
Tem hora que é difícil. Eu fico imaginando essa mulher ouvindo o povo debaixo da palmeira, ali, sabe? E o que Deus faz aqui? A gente percebe aqui nesse capítulo, capítulo 5, no versículo 11, ao som da música daqueles que cuidam das águas, das pastagens, falem dos atos justos do Senhor em favor dos guerreiros de Israel, permitindo, então, ao povo do Senhor que voltasse feliz aos seus lares. E Débora começa a declarar no seu cântico o que ela estava vendo. O que ela estava vendo. No versículo 2 do capítulo 5, diz que os chefes de Israel foram na frente e o povo foi atrás, alegremente. Bendigam o Senhor. E no 3, ouçam, ó reis. Débora falando, tá, gente? Débora, é o cântico de Débora, ela falando. Ouçam, ó reis. Príncipes, escutem. Eu cantarei ao Senhor. Eu cantarei ao Senhor. Ou seja, vendo toda aquela movimentação, esse cântico relata os detalhes dessa guerra. Deus deu as estratégias, o povo se posicionou. O inimigo veio com tudo, porque ele vem. Eu tenho certeza, se perguntar a uma Débora, como é que foi quando você começou nas Déboras? Quando você falou assim, você é uma Débora, como é que foi? Como é que foi o início? Ele vem com tudo, quando a gente se posiciona. Mas Deus diz também assim, fique na posição, porque eu darei a vitória a vocês. Só não pode sair da posição. Eu darei a vitória a vocês. Então, essa mulher aqui, ela faz essa autoministração a ela, porque ela precisa também despertar, porque ela está vendo que, em meio a tudo que aconteceu, Deus deu a vitória, e quando eles cantam aqui, essa canção aqui foi logo após a vitória, ela está relatando, o início foi difícil, mas houve aqueles que se engajaram, houve aqueles que atenderam a convocação, e isso encorajou Débora também. E quando ela se encoraja, e aí ela já havia ministrado sobre si, vamos cantar. E o povo canta. E no versículo 13, após ela dizer, né, ela fala para ela despertar, entoar um cântico, fala para Baraque, levanta, leva presos que te prenderam. Mudou o jogo, Deus virou o jogo. Baraque, não somos mais prisioneiros. Levaremos que nos prenderam. Deus já nos deu a vitória. Aí você pode pensar assim, irmã, mas Débora cantou porque teve uma mega vitória. Deus deu uma mega vitória. Débora não teve vitória nenhuma, foi Deus que deu. Mas, irmãos, a vitória é nossa. O Senhor já venceu lá na cruz. Nós podemos cantar, nós podemos adorar hoje. Porque a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por que estar cabisbaixo? Por que estar nesse cativeiro de culpa? Levanta daí, forma um time com Jesus e vamos avançar. E vamos avançar. É isso que Deus... Não é só Débora. Desculpa aí, gente, papo. Não é só Débora. Sou eu e você hoje aqui, gente. Essa palavra é para nós. Hoje. O Senhor está falando hoje conosco. Ao ver o povo se movimentando para se unir naquela batalha, ela ficou animada. E depois, no versículo 13, depois que ela disse para Baraque, levanta-te também, no versículo 13, do Monte Tabor, pelas vertentes, desceu o restante dos valentes. O povo do Senhor,
em meu auxílio, marchou contra os inimigos poderosos. Sabe o que acontece? Deus levanta pessoas para somar conosco, nos encorajar, e quando nós aderimos àquilo ali, outros vêm, e vai chegando, e vai chegando. Inicialmente, Deus foi montando um time. O povo clamou, lembra? O povo clamou. Aí Deus declarou guerra contra o inimigo. Aí é Deus que declarou a guerra. Quando nós clamamos, Deus fala assim, chega. Agora é comigo. E com o Senhor, o inimigo não pode, gente. Ele não pode. E aí vem o tempo de paz. A gente respira. Então, o povo clamou. Débora saiu da sua função. Débora saiu, vamos dizer assim, ela deixou um pouquinho o cargo. E foi ser mãe, porque ela entendeu que havia necessidade de cuidado e proteção. O povo estava precisando de carinho. O povo estava precisando de era muito sofrimento. Embora, detalhe, né? Eles estavam sofrendo porque pecaram contra o Senhor. Mas o Senhor, e é isso que a gente fica assim, gente, maravilhada, com esse Deus que mesmo não merecendo, nós não merecemos, nós não somos diferentes desse povo aqui, não. Mas Ele ouve o nosso clamor. Ele intervém com socorro. E quando Ele vê um coração com compaixão como o dele, isso atrai o olhar do Senhor. E aí Ele vê um povo corajoso. Um povo corajoso porque estamos juntos, irmãos. Sozinhos não fazemos nada, não. Nós tivemos a reflexão nessa semana aí da primeira etapa de jejum e oração, fortalecendo uns aos outros, juntos, no templo. E aí eu quero até falar com você que está nos assistindo. Se você pode, vem para o templo. Venha para o templo. Se você pode, esteja conosco. Aqui. Isso aqui é renovador. Isso aqui é muito bom. Estarmos juntos. Encoraja. Somos encorajados aqui, queridos. Então, o que a gente aprende com essa história, com esse enredo, com esse acontecimento? Tantas coisas. E Débora vai seguindo, relatando, nós não temos tempo para falar, mas eu gostaria de frisar isso. Despertados para adorar. Requer que eu e você clame ao Senhor. Requer que haja compaixão. O Senhor ama quando Ele olha para o nosso coração e não vê aquele coração que julga, que reclama, mas é um coração que tem compaixão. Isso atrai o olhar do Senhor. E a coragem. A coragem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não tem como retroceder. O que há em nós, aquele que habita em nós, não permite, ele não desiste de mim e nem de você. Não tem como retroceder. É vencer ou vencer. Porque está escrito, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia. É necessário termos esse entendimento. Há um cântico esperando a ser declamado por mim e por você. Um cântico de vitória. Lembrando o preço que foi pago lá naquela cruz. Precioso demais. Foi um preço muito caro. Para que eu e você fiquemos abatidos. Nós não podemos olhar para as circunstâncias.
O justo vive pela fé, pelo que está escrito. O Senhor é fiel à sua palavra. Então, nós entendemos aqui que o que o Senhor espera de nós é que haja um entendimento. Nós aprendemos isso, porque quando a gente começa a buscar o Senhor, irmãos, eu quero já finalizar, quando a gente começa a buscar o Senhor, pela misericórdia, tá? Pela misericórdia, né, pastor? Que a gente, sabe, está ali aos pés do Senhor. A gente necessita... Eu vou ali por causa do meu filho. Isso aconteceu comigo, tá? Eu comecei no Desperta Débora, que eu falei, Senhor, o Senhor vai mudar esse garoto. O Senhor vai mudar esse menino. É? Vai mudar, tá, Senhor? Aí o Senhor falou, ok, é comigo mesmo, mudar é comigo mesmo. Só que antes, nós precisamos conversar. Nós precisamos, né, a mudança, a intercessão, a oração, ela tem essa via de mão dupla. Você vai lá interceder pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa, e Deus quer também que mude aqui. Deus quer também que mude aqui. Então, o que a gente aprende com a oração, uma vida de oração? O que a gente aprende quando a gente busca a palavra? Tudo pela misericórdia e pela graça. Só se posiciona. É isso que eu quero para mim. Assim. O que a gente aprende aqui, queridos? A gente aprende que, quando a gente, de fato e de verdade, oramos, cremos, quando a gente, de fato e de verdade, se posiciona em clamor, em compaixão, com coragem, nasce um adorador. Não importa o que está acontecendo em volta. Não importa o que está acontecendo. Nós não adoramos ao Senhor pelas circunstâncias. É pelo que Ele é. E Ele é bom. Ele é maravilhoso. Então, nasce um adorador. E quer saber? Nós estamos 12 anos, né? Ainda estamos aguardando, né? Algumas bênçãos não chegaram. Algumas nós não entendemos, porque a gente não tem resposta para tudo. Agora, uma coisa nós aprendemos. Vamos adorar o Senhor. Débora é uma adoradora. Eu lembro que eu chegava na reunião no início, né, Glaucete? Eu falava, a razão principal de estarmos aqui. Eu fui aprendendo isso, tá, irmão? Cascadura, o negócio aqui foi difícil também. Eu fui aprendendo. Glaucete, a primeira coisa, quando a gente chega aqui, a gente vem aqui orar pelos filhos, pela família, amém. Mas o principal, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Porque é Ele que perdoa os meus pecados, é Ele que cura as minhas enfermidades, é Ele que cuida de mim, é Ele que me sustenta. Então, seja despertado, meu irmão, minha irmã. Seja esse verdadeiro adorador. Em adoração, nós venceremos, nós nos encorajaremos uns aos outros. E nós vamos seguir, nós vamos avançar. Esse tempo aqui de adorar com música, mas adoração não é só música, é uma vida com Deus, é um estilo de vida. Mas esse momento é tão maravilhoso. Você imagina você vivendo isso todos os dias, onde você está. Nós atraímos o olhar de Deus, o coração de Deus. E, para fechar, eu gosto muito de uma ilustração que os anjos estão lá, né, no trono, em volta do Senhor. Eu gosto muito dessa ilustração. Não está na Bíblia, é ilustração. E o anjo chega para o Senhor e fala assim, Senhor, estou vendo ali um servo do Senhor, um homem de coragem. Amém? Um homem de coragem ali. Ele está orando. Ele está clamando. Ele está pedindo um emprego, Senhor. Porque ele precisa sustentar a família, está desempregado. E ele está clamando ao Senhor, ele está clamando, ele está muito aflito. E aí o Senhor fala para o anjo assim, vai lá.
Entrega a bênção. Abre as portas. Uau, empregado. Aí daqui a pouco vem outro anjo. Senhor, tem uma serva do Senhor ali. Uma Débora. Uma forte, corajosa. Ela está ali, Senhor. Ela está adorando ao Senhor. Ela está te adorando. Ela está cantando. Ela está recitando a tua palavra, declamando a sua palavra, declarando que só o Senhor é Deus, que o Senhor é aquele que supre todas as suas necessidades. E aí, o anjo falou, mas, Senhor, o esposo está desempregado, tem enfermidade na família, o filho, a filha estão aprontando todas, mas ela está te adorando. E aí Deus fala assim, irei lá, eu mesmo levarei, porque ela entendeu que ela nasceu para me adorar. Não adoramos por circunstâncias, irmãos. São muitas as lutas. Ô, gente. Né, Cristina? São muitas as lutas. Adoramos por fé. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe, nos ajude a esse entendimento. A esse entendimento. Jesus é suficiente. Ele nos satisfaz. Ele nos satisfaz. Amém?